Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, estamos aqui com mais um programa Viver com Fé e Saúde e eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham aí da sua casa, se sentindo em casa aqui na casa da Mãe Maria, não é, meus queridos milites? Agora nós queremos sempre iniciar o programa nos colocando nas mãos da Mãe Maria, e em especial neste programa, nessa semana, nós queremos colocar aqui nas intenções, rezamos hoje por todas as almas que padecem no purgatório, em especial por todas aquelas almas que partiram no sofrimento e pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de São Maximiliano Kolbe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ah, meu irmão e minha irmã, não há como iniciar o programa, sem antes nos colocarmos nas mãos da nossa mãezinha do céu, da nossa mãezinha querida. E aqui na TV Imaculada Conceição, nós temos São Maximiliano Kolbe, não é, gente? Ele que é o sacerdote e missionário católico, muito especial para nós aqui da Milícia da Imaculada. E nessa semana nós falaremos sobre esse tema especial que é São Maximiliano Kolbe. Assim como é especial também o nosso convidado, ele que é o Dom Mariano Danec, bispo auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande. Dom Mariano, seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde, muito bom tê-lo aqui conosco. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Sim, muito obrigado por este convite. É uma honra muito grande o senhor vir falar sobre São Maximiliano Kolbe, Até porque, antes de mais nada, o senhor teve a sua formação, não é, Dom? No convento criado por São Maximiliano Kolbe, não é? Sim, a cidade da Imaculada. Mas, na verdade, eu nasci nas cercanias, na sombra de Nepomuceno. Conheci ele como criança. Meus pais peregrinaram sempre por ocasião do dia 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora. Mas depois passei 5 anos no Seminário Menor Missionário. Sim. Depois como ordenado padre, trabalhei 3 anos e de lá fui enviado em missão aqui no Brasil. Que experiência maravilhosa, não foi, não? Dom Mariano, e essa questão mesmo, de ser devoto de Nossa Senhora, de ser devoto de São Maximiliano Kolbe, não, Dom? Eu recebi isto de casa da minha mãe, que era milite também, como solteira. Isso. E ela me ensinou exatamente o amor a Maria. Eu nasci dia 8 de setembro, por isso, no dia da Natividade de Nossa Senhora. E como ela depois me disse, ela também me entregou nas mãos de Nossa Senhora. E depois o próprio convento, Cidade da Imaculada, onde o padre Kolbe fundou este convento do nada, como convento editora, mas grande centro de evangelização. Então eu bebi na fonte, digamos. Exatamente, desde o berço, não, Dom Mariano. E, gente, olha, não sei se vocês observaram, quando ele começa a falar de Nossa Senhora, ele fala de São Maximiliano Kolbe, o seu rosto, Dom Mariano, se transforma. Os seus olhos sorriem. Eu imagino quantas experiências maravilhosas já não viveu até aqui, neste momento, não, Dom? Eu disse que na sombra de Nepomuceno, porque a obra de São Maximiliano se espalhou pelo mundo, sim, mas na redondeza, antes de tudo, todas as casas que foram construídas naquele tempo, cada uma tinha a imagem de Nossa Senhora Imaculada na parede frontal, num pequeno nicho. Olha. E depois a devoção à Nossa Senhora Imaculada, ele que espalhou através do Cavaleiro da Imaculada. Exato. Conta pra gente sobre São Maximiliano. Quem foi, a sua infância, a sua família, Dom Mariano? São Maximiliano é o meu confrade na ordem franciscano. Mas ele nasceu numa cidade chamada Zdunskavola, numa família pobre, sua mãe Maria Dombrovska, pai Júlio Kolbe. Ele teve ainda 2 irmãos, inclusive todos 3 entraram na ordem franciscana, no seminário missionário Leniwów, hoje na Ucrânia, porque era o único convento que se salvou durante as perseguições ainda antes do comunismo. Então, de uma família pobre, porém, ele em família recebeu
esta formação, educação mariana, podemos dizer. Já como criança, ele comprou uma pequena imagem de Nossa Senhora e colocou no oratório da casa. Depois sabemos que teve a visão de Nossa Senhora. Era um segredo que a sua mãe contou depois da morte. Ninguém sabia que aos 7 anos de idade, ele um dia advertido pela mãe, Mundik, ele era imundo em casa, tá? Mundik, mundico, o que vai de você? O que será de você? Ele ficou tão preocupado que foi perguntar a Nossa Senhora na igreja paroquial. E ele mesmo contou à mamãe depois que ele viu Nossa Senhora oferecendo 2 coroas. Ele estendeu as mãos para abraçar as 2. Depois nós interpretamos que isto simboliza a sua vida, sua entrega nas mãos de Nossa Senhora e seu martírio. Aos 7 anos, Dom Mariano. Aos 7 anos de idade. E foi então quando ele decidiu entrar para a vida religiosa? Sim, ele estava ainda no primário, quando durante as missões populares, Sim. ele ouviu o convite, um chamado vocacional, como agora temos mês de agosto, um padre peregrino Racherão, franciscano, ele fez este convite. E ele imediatamente pediu os pais e entrou junto com seu irmão mais velho, Francisco. Precisava passar ainda a fronteira, porque era tempo difícil, tá? A Polônia não existia como Estado independente. Então, ele conseguiu chegar e lá ele vai outra vez decidir também. Teve uma crise de vocação, porque ele achava que seria melhor servir a pátria, lutando pela independência. E naquela noite, quando ele ia decidir e pedir que vai sair do convento, foi chamado à portaria. Sua mãe veio com o irmão mais novo, José, comunicando que ela e o seu pai decidiram também abraçar a vida religiosa. Olha. Ele ficou comovido com um sinal, digamos, do céu, e ele decidiu iniciar o noviciado. E aqui acontece a primeira, podemos dizer, a entrega, a consagração. Ele mesmo conta que estava prostrado lá na igreja, diante do quadro de Nossa Senhora Imaculada Assunta, e ele prometeu que ia ser cavaleiro da Imaculada, ia defender a honra de Nossa Senhora e lutar exatamente para espalhar a sua honra, a sua devoção, mas tudo isto no sentido que depois ele vai propor na milícia da Imaculada, conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. Exatamente, nesse sonho realmente de São Maximiliano Kolbe que vem desenvolvendo todos esses anos, não, Dom Mariano? E assim, essa questão de que não é algo só ali, porque de uma forma ou de outra, a princípio ele imaginava defender a pátria. Só que o sonho de Deus para a vida dele era muito mais amplo e o maravilhoso disso, né, o sublime disso tudo, Dom Mariano, é que ele pôde perceber o que é que Deus queria realmente para a vida dele, ele dizendo sim também, né, de que realmente era esse sentido de conquistar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada. O sim ele dá pela profissão religiosa, pelos votos religiosos, mas depois pelo fundando a milícia da Imaculada, já uma outra, digamos, parte onde ele vai realmente desenvolver um modo de apostolado todo fundado na entrega, no sim de Maria. E como que surgiu, Dom Mariano, então, esse apostolado da milícia da Imaculada? Ele estava em Roma, foi enviado para Roma para estudar a filosofia e teologia, onde inclusive ele vai chegar ao doutorado, vai concluir o curso com doutorado em filosofia e depois em teologia, mas antes ainda, sendo clérigo, ele vai fundar a Milícia da Imaculada, dia 16 de outubro de 1917. Por isso nós celebramos ano passado o centenário. Mas eu creio que ele
ele soube, assim, discernir bem, olhar sinais dos tempos. Ele viu o que estava acontecendo no mundo, em Roma, viu sinais de ódio, tá, contra Nossa Senhora, contra a Igreja, contra o Papa, e ele pensava como ele, como jovem, poderia enfrentar este ódio. Então, do lado positivo, cavaleiro ou milícia, porém, a arma deste, digamos, movimento, tá, vai ser a oração, tá, a evangelização através dos meios de comunicação. Que coisa mais linda, Dom Mariano. E a consagração? Como é que surgiu a consagração à Nossa Senhora? Ele já conhecia a consagração no espírito de São Luís Maria Leão de Montfort. Tá? Só que naquela noite, 7 fundadores eram todos jovens, um era padre apenas. Então, ele vai propor um programa, digamos, de vida, tá? Um programa original que nós conhecemos, tá? De fazer esta entrega nas mãos de Nossa Senhora, se comprometer de rezar diariamente a jaculatória que todos nós conhecemos aqui, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos aqueles que a vós não recorrem de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são recomendados. Então, rezar a jaculatória e levar sempre consigo a medalha milagrosa, a medalha da Imaculada. Exatamente. E ele vai depois ver 3 possibilidades, 3 modos de servir assim. Tá? Ele vai chamar MI, porque Milícia Imaculata, por isso MI1, aberta para todos os batizados, M2, para os grupos que assumem o compromisso para trabalhar pela evangelização, e M3 são realmente eu diria, aqueles que se consagram exclusivamente a serviço. Por isso, como missionárias da Imaculada do Padre Kolbe, missionários, como a cidade da Imaculada espalhada por tantos mundos. Eu vou querer que o senhor fale também sobre a cidade da Imaculada, mas voltando um pouquinho na questão da consagração, Dom Mariano, esse olhar ampliado do cuidar das coisas que são do alto, do cuidar das coisas que são de Deus, esse amor intenso, né? A Maria, nossa mãe. A gente, claro, nós não vamos falar de uma forma decorada, nós vamos falar de uma forma meditada. Então, se a gente parar para avaliar que essa jaculatória, a imensidão que é do amor, no sentido, quando nós rezamos, não é só para a gente, é para todos os demais, inclusive por aqueles que são inimigos nossos, né? Os inimigos da Santa Igreja. A gente não considera os inimigos assim, tá? Sim. Depois vou explicar isto. Porque, diga então, Dom. Sim, não, queria fazer um comercial aqui. Dia 9 entrou no Brasil, nos cinemas, o filme Fátima, o Último Segredo. Sim. Tá? Eu acho que vale a pena. Católico deveria assistir este filme, porque ele nos mostra exatamente o sentido da consagração, da entrega, e como assim Deus, por meio da Imaculada, da Mãe Imaculada, realiza maravilhas. Tá? Então, vale a pena. Tem vários frades nossos que, inclusive, são chamados para dar opinião teológica sobre tudo isto, mas é uma aula de história, tá? E também uma aula de história da salvação, como Deus, exatamente por meio de Nossa Senhora, pelos humildes, como os videntes, tá? Francisco Jacinta, hoje já são santos canonizados, e a Lúcia, que depois se tornou uma irmã religiosa. Que coisa maravilhosa. Então, a gente realmente tem que fazer valer e olhando, né, falando sobre esse filme, muitos não católicos também, né, aberto totalmente. As pessoas têm esse interesse e isso é muito bom, não, Dom Mariano? É bom porque já acho, ano retrasado, foi exibido o filme A Terra de Maria, tá?
recentemente o Paulo Apóstolo dos Gentios, tá? São filmes, podemos dizer, baseados nesta verdade histórica, tanto nós católicos como evangélicos, tá? Que respeitamos, tá? E amamos, podemos aprender muito mais desta forma. Sim, sem sombra de dúvidas. É um meio de evangelização, assim São Maximiano pensava no início, ele também pensava no cinema, inclusive estamos aqui numa TV da Imaculada, que usa a imagem para transmitir, tá? Exatamente as sementes, lançar sementes do reino de Deus desta forma. E era um homem assim de objetivos, né? E de que fazia valer as metas que ele determinava para ele, para cumprir, ousado e à frente do tempo dele, não, Dom Mariano? Sim, porque este convento que ele imaginou, tá? Convento Editora, que a gente vai ainda falar talvez um pouquinho mais, mas que tinha mais do que 800 frades, era o maior convento católico no mundo. E a oficina gráfica, naquela época, quando ele chega a 1 milhão de cópias de Milite, tá? Hoje ainda, tá? Grandes editoras não alcançam este número. É verdade. Tá? E tudo isto para evangelizar. Coisa mais linda. E assim, Dom, uma das grandes obras, né, nesse sentido também, de São Maximiliano Kolbe foi a Cidade da Imaculada. O maior objetivo deste sonho, né, dessa concretização também da obra de São Maximiliano Kolbe? Ele começou a editar o Cavaleiro em 1922 em Cracóvia. Em Cracóvia, convento antigo, mais do que 770 anos. É um seminário maior, muitas outras obras. Ele recebeu a permissão, mas logo se percebeu que não tem espaço suficiente para uma obra grandiosa. Foi transferido para a cidade de Grodno, hoje na Bielorrússia, tá? Mas na época era Polônia. Porém, distante de qualquer outro centro, até para o despacho do cavaleiro era difícil. E também aquele convento se tornou pequeno. Então, ele pensava como poderia fazer. Aí surgiu uma oportunidade, tá? E perto de Varsóvia, da capital, 40 quilômetros, ele recebeu uma doação de um terreno que ele dedicou a Nossa Senhora. Agora, dia 6 de agosto, passaram 91 anos, quando ele colocou simplesmente a imagem de Nossa Senhora, assim como esta fica aqui no nosso estúdio, tá? Numa coluna, dedicou esta obra à Mãe Imaculada. O benfeitor, depois, ele colocou condições, queria que a comunidade assumisse compromisso de celebrar missas perpétuas, seria até o fim, pelos falecidos da família. Sim. E o ministro provincial não aceitou, disse, não podemos assumir missas perpétuas. Tá? Então, São Maximiliano, não podemos aceitar esta doação. E a imagem que o senhor colocou, deixo aqui porque entreguei a ela. Aí o príncipe Drusko Lubecki, então eu estou doando a ordem. E assim, num descampado, tá, num campo aberto, não tinha nenhuma casa por perto, apenas uma estação de trem, ele vai começar a construir de madeira, ele junto com os frades, tá? Primeiros barracos. Até hoje existe esta primeira capela. Eu, todo o tempo que passei lá, morei exatamente nestes mesmos, digamos, nessas mesmas construções, onde São Maximiano, se fosse naquele tempo, era meu vizinho, tá? de cela, de cela. Então, ele começou a construir e este convento cresceu, se tornou uma cidade, tá?
uma cidade, ele dedicou o nome Cidade da Imaculada, Niepokalano. Então, com este contingente de frades que entraram, todos entraram lá, mais do que 700 frades, organizados em diversos departamentos para funcionar, tá? Mas também pela necessidade, porque não havia espaço físico, tanto na capela como no refeitório, como na... Então, ele organizou os grupos, digamos, quando um grupo estava trabalhando, outro grupo estava descansando, outro grupo estava rezando diante do Santíssimo. Inclusive agora, dia 1º de maio, de setembro, que é uma data do início da Segunda Guerra Mundial, naquele lugar vai ser aberto um centro de oração e diálogo pela paz e reconciliação. É um projeto de uma associação Nossa Senhora Rainha da Paz, que ajuda a criar estes centros nos lugares da guerra. E um grupo, podemos dizer, um artista polonês, ele criou já 8 altares ostensórios para a adoração do Santíssimo Sacramento. Então, o Niepokalano vai ser 8º. São Maximiliano sonhava exatamente ter uma grande imagem de Nossa Senhora e no seu peito um ostensório, a hóstia consagrada. São verdadeiras obras de arte. Tá? O primeiro surgiu em Belém, lugar onde Jesus é anunciado como o príncipe da paz. Em Medjugorje, em Ruanda, nas Filipinas, tá? Em Cazaquistão, tá? Agora o 8º vai ser em Niepokalano. Então, além desta, digamos, desta dimensão que Cidade da Imaculada tem como o centro da milícia da Imaculada, vai ser ainda um centro de oração e reconciliação com adoração perpétua 24 horas. Assim se realiza o sonho de São Maximiliano, o antigo sonho. Se concretiza definitivamente, cada vez mais profundo, não, Dom Mariano? Gente, se a gente coloca os olhos corretos disso, que maravilhosa história, que história iluminada, não é? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo. Voltamos já já falando um pouco mais sobre São Maximiliano Kolbe com Dom Mariano aqui conosco. O programa Viver com Fé e Saúde volta já já.